Olá, estamos aqui com o Luís, mais um cliente meu de coaching que teve um processo com muito bons resultados e que está aqui para partilhar um bocadinho da sua experiência comigo. Olá, Luís, Olá, tudo Susana, bem? tudo bem? Está tudo bem? Tudo. Olha, conta-nos um bocadinho o que é que te levou a iniciar o processo de coaching comigo, ou seja, o que é que tu realmente querias melhorar, alcançar. Sim, eu quando falei contigo e fui falando aos poucos, fui-te conhecendo através das redes sociais. Estavas a sempre publicar as coisas no Facebook ou no Instagram e sempre me deixou curioso porque naquela fase que eu estava e que estou, não é? Estou e já tive durante muitos anos, tocavas em assuntos de mudanças que era possível fazer e certos problemas que atrasavam, que atrasavam, que me tratavam a atrasar. E que eu pensava que podia, mais a situação de eu pensar que podia superar. E ao ver que os testemunhos, não eram testemunhos, mas ao ver o que tu publicares e o que estavas a fazer, sobretudo a dizer que eras coach e com frases motivacionais e tudo, de certa forma chamou-me a atenção. Chamou-me a atenção porque era uma coisa que eu já tive psicólogos e psiquiatras durante muitos anos e tudo, mas foi uma abordagem que me fez muito bem, que cresci, que me ajudou, mas senti que precisava de algo diferente. Algo que fosse mais prático, que me fizesse, que eu que acabei por encontrar contigo, que é ter tarefas, delinear, pôr em ação. Eu estava num perfeito, digamos, numa agonia total nessa altura do Covid, estava em casa, trabalhava, a casa tinha mudado de emprego, não tinha corrido muito bem, e comecei no novo emprego também não estava a começar muito bem, e não tinha assim interesse. Eu passava os dias, ou era trabalho, ouvia música, não tinha interesse por nenhuma atividade extra, foi mais ou menos isso. Uhum, Nós falámos no início que era sim. encontrar alguma coisa que me fizesse ter uma paixão, ter uma paixão que me fizesse seguir com a vida. A minha vida amorosa também não estava a correr bem, digamos, não tinha assim nada que me fizesse, digo eu, nada que para mim, Sim. nada ao meu ver, que me fizesse estar feliz e ter algo que lutasse sem ser o trabalho e a minha família. E estava, sentia-me cansado, não tinha motivação e precisava de encontrar assim, e foi contigo. Um dos objetivos era encontrar alguma coisa que me fizesse ganhar uma chama dentro de mim, que me motivasse a partir daí a conhecer novas pessoas, ter novos hábitos, mudar os hábitos. Exatamente. Mudar aqui um bocadinho, sentir mais entusiasmo pela vida, não é? Teres Exatamente. mais coisas que te motivassem a agir, a viver e não ser só aquela rotina de trabalho, casa, casa, trabalho e essa, lá está, esse cansaço que tu sentias. E agora, em relação ao processo, o que é que, quais foram assim as maiores aprendizagens, os maiores desafios? Fala-nos um bocadinho do processo, depois de realmente, ok, tu entraste, precisavas de uma coisa, sentias que precisavas de algo mais prático, e depois, como é que foi quando realmente começaste o processo? Quando comecei o processo, notei logo uma entrega da tua parte e uma mudança que exigias logo desde o primeiro dia, que era possível, que fizeste crer que era possível fazer, apesar de eu estar sempre a falar das dificuldades que tive na minha vida até agora e que já tinha tentado muita coisa, praticar desporto e mudei de emprego e etc, mas que mesmo assim não me sentia preparado. E foste, de certa forma, conhecendo, falamos, conheceste e identificaste realmente quais eram os bloqueios que eu tinha e continuo a ter, principalmente em questão de começar novos desafios e de ser, enfrentá-los, falar dos meus medos, dos meus problemas e acreditar que era possível superar, que era possível, mesmo tendo um passado e tendo algumas e várias dificuldades que me fizessem desacreditar que fosse possível, porque uma pessoa quando está um ano, dois, 3 anos, 4 anos, 5, 10, já começa, de certa forma, a pensar que já sou assim, faz parte de mim. Não. A coisa que fui percebendo que era possível
conhecendo muito a mim, também estudei, li como é que funcionava o cérebro humano, como as emoções e essas situações que realmente é possível fazer mudança independentemente do estado em que estamos. E introduzindo novos hábitos e de certa forma, a introdução de novos hábitos, a maneira como reage perante um problema, já acontecem várias dificuldades, a maneira como eu reajo perante as dificuldades. Esses pequenos pormenores fui introduzindo ao pouco, demora tempo, não é? Demorou, Claro. e trouxeram benefícios, não só. E eu deixei de ter acompanhamento na psicóloga e na psiquiatra só esporadicamente, e nestes meses contigo consegui, graças às suas orientações e também ao meu trabalho, claro, Claro. orientar-me e notar mesmo e quem está à minha volta notar mudanças mesmo boas, e eu notei mesmo isso, principalmente através de quebras de crenças que eu tinha, de maneiras de pensar e de reagir e de estar, digamos, em que eu consegui de certa forma olhar para elas, entender e tentar com pequenos passos diários, e sobretudo deste muita confiança e muito acreditar que era possível. E a diferença do psicólogo e do psiquiatra que falámos dão estratégias também, mas não tem um acompanhamento tão grande como tu consegues dar. Um acompanhamento e delinear tarefas, e é como nós sentimos numa obrigação boa de mudar mesmo. Sim, E apesar de exatamente. nós tivemos assim, uns meses em que as coisas não correram muito bem em termos de horário e tudo, de adiamento, de eu estar sempre a adiar coisas que realmente me pusessem, que tu achavas, e realmente acho que me faziam bem. E fui adiando e tudo, que até podia ter funcionado de uma maneira melhor se eu tivesse mais empenho. Mas pronto, eu empenhei-me de certa forma, não era o que conseguia, mas estava Empenhaste preparado. o que tu podias na altura, exatamente o que tu conseguias na altura, e mesmo assim, mesmo, desculpa, mesmo não tendo feito tudo, mesmo não tendo implementado tudo aquilo que tu tinhas comprometido, tu fizeste várias mudanças, para além daquela questão das crenças que foste desconstruindo, o que é que tu foste aplicando no teu dia a dia, estas pequeninas coisas que agora te ajudam a sentir-te melhor? No trabalho, a nível profissional, fiquei mais organizado. Olhei para os meus erros e coisas que eu fazia, olhando e dizendo, pá, isto é muito difícil mudar, eu sou assim, e vai ser muito difícil. E, pronto, e mudei e comecei a tentar arranjar forma de contornar isto, sendo mais organizado, mudando o meu discurso interior, principalmente, de que chegaste foste sempre insistindo, porque é possível, independente da idade, da situação que estás, mudarmos para melhor. E deixar de ser um mártir na vida e pôr mãos à obra. E isso ajudou-me a nível do trabalho, a nível sentimental. Também uma questão muito importante, fomos abordando e tudo, o facto de não ter namorada e dos relacionamentos não terem corrido bem, e como é que eu, em termos de conhecer pessoas novas e tudo, foi uma coisa que existimos, de sair das zonas em que eu frequentava, em que não estavam a ser produtivas, e era uma maneira que até em que as pessoas me conheciam numa situação que não me favorecia. E foste tentando, e aí eu também acho que aí é que podia ter dado mais, que é entrar em novos projetos, ver o que gostava de fazer e integrar mais, ter mais iniciativa. Aí falhei um bocado quando realmente podia ter dado mais nesse aspecto, de ter mais iniciativa em outras coisas. Mas estava lá, ficou lá, Estás ficou a lá. funcionar. Fomos falando, e fui lendo, fui tentando perceber, fui começar a acreditar que era possível. Mesmo com o passado que tenho e com a depressão e os pensamentos obsessivos que tinham, que me constantemente estavam a repetir na minha cabeça, que me estavam a prejudicar. E comecei-me a organizar, comecei a entender como é que esses pensamentos funcionavam e comecei a combatê-los através de algumas estratégias que fomos vendo. E que eu tinha lido muito sobre isso e vejo pessoas que superaram, mas passado tantos anos as coisas não apresentaram os resultados que queria, apesar de eu ter tido uma evolução boa,
pensava que eu queria e acreditava que era possível ainda melhorar mais. E faltava-me alguma coisa. E foi contigo que eu consegui perceber isso. Que conseguiste, através das tuas estratégias, que era realmente o que me estava a faltar. Que ainda preciso muito de trabalho pela frente, É um claro. caminho. É um caminho. Mas deste, de certa forma, umas bases que fez melhorar a nível profissional e controlar e reagir melhor perante coisas que eu não conseguia controlar. E olhar para a vida, de certa forma, como uma... Existem coisas que nós podemos fazer para melhorar, depende de nós, e outras coisas que não dependem de nós, depende só da maneira como reagimos perante essas situações. E aí fui tendo isso mais presente diariamente, fui introduzindo isso diariamente, o que me fez melhorar a nível do trabalho, de não ter tanto medo, de estar mais à vontade, a nível de relacionamentos, apesar desta altura não tive nenhum relacionamento, mas estou muito mais tranquilo, muito mais relaxado em relação a isso, não tendo tanta pressão, não sendo uma coisa importante de vida ou de morte, e relativizei a situação e tenho aproveitado, sobra-me tempo, também vou falar do hábito que eu estava a ter e que andava-me a prejudicar, que era aos fins de semana bebia uns copos a mais e tudo, e tu sempre disseste que não era uma coisa que fazia bem, apesar de todos os meus amigos fazem isso ao sábado, não é? Toda a gente faz isso. Você vai ao fim de semana e vai beber uns copos e tudo. Só que é como há hábitos que nós temos que diferem de pessoas, como referi há um bocado, que fazem mal e outras que não fazem tão mal. A minha andava-me a fazer mal. E foi um hábito também que consegui mudar e que abriu um tempo, consegui introduzir depois, retirando isso, organizar-me e acrescentar muitas coisas ótimas, como prática de desporto, mais tempo livre para pensar, para descansar, para escrever. Comecei a ver filmes outra vez, comecei a ganhar gosto pelas coisas e aos poucos começando a acreditar outra vez e perseguir os meus sonhos que me causam medo e não me causam agora. É normal. Buscar mudança, muito medo. Não era, eu sempre tive medo de mudança, de sair da zona de conforto e tudo, e estou a começar a sair. E isto vem de um trabalho que começou contigo, que me conseguiste ver, dar-me as ferramentas para me fazer acreditar. E começando a pôr isso em prática, os meses a passar, comecei a notar diferenças, comecei a acreditar mais em mim, realmente isto é possível. E passado uns meses, apesar de não termos tido consultas na periodicidade que era melhor, não é? Algumas falhas também da minha parte. Mas isso já passou e tivemos as consultas todas na mesma e não foi com a periodicidade Mas eu inicial, sim, mas foi imagino como é que era se fosse tudo direitinho, tivesse continuado, não é? Porque eu noto mesmo muitas diferenças, para melhor, na minha vida deste momento há meio ano atrás. Sim, exatamente, que está mais ou menos a fazer meio ano que nós começamos as sessões e entretanto também já terminamos aquele processo, mas realmente tu conseguiste aqui deixar de beber álcool, conseguiste mudar a tua forma, conseguiste lidar melhor com os pensamentos negativos que vão surgindo e com os teus medos, consegues te sentir mais seguro, mais confiante, começaste o exercício, começaste a ver filmes, séries, a passar mais tempo com a tua família, que eu lembro que também foste partilhando e a valorizar mais esse tempo, voltaste a tocar, não é? Os instrumentos que na altura era uma coisa que tu deixaste de fazer e que já não tinhas interesse, conseguiste inserir também a rotina da meditação e eliminar outras coisas que tu consideras que eram prejudiciais para ti, começaste a escrever para refletir sobre o que se está a passar na tua vida e que te ajuda imenso, é uma estratégia que funciona muito bem contigo, e agora consegues ter uma noção melhor de que realmente com os resultados que vais tendo ao longo deste tempo consegues perceber que ok, afinal é possível alterarmos alguma coisa e tomaste aqui uma decisão grande, não é? Muito corajosa de mudar a tua vida profissional e mudar a vida profissional e pessoal e expor-te aqui a novos desafios, novas pessoas, novas vivências, sair do continente para uma ilha e abraçares um novo desafio profissional e isso é a prova de que realmente estás no caminho certo e conseguiste aqui abrir imenso horizontes no sentido de arriscares, porque foi uma decisão tomada por ti,
podias ter escolhido ficar cá, podias ter escolhido não ir e decidiste arriscar e aventuraste neste novo desafio, que foi algo que tu sempre pensaste, não é? Ir para um sítio diferente e agora finalmente conseguiste decidir, ok, é desta. Sim, sempre tive esse sonho e sempre me motivei quando tinha dificuldades na faculdade de um dia poder ter a minha independência e ter, arriscar, sair desta zona de conforto que eu sempre conheço, sempre lidei. Tenho os seus benefícios, os meus amigos, tenho a minha família, mas sempre sei como é que era tentar a vida noutro sítio, não é? Será que ia ser diferente? Será que ia me adaptar? O que é que eu ganhava? Pôr-me à prova? E eu decidi arriscar, pronto, e decidi tentar. Não sei se como é que vai correr, mas sei que estou determinado em fazer com que corra bem. E estou muito organizado e sinto-me capaz. Há uns meses atrás era impensável pensar nisso. E eu só pensar, estava a estar no Porto, perdi emprego, já, meu Deus, como é que ia ser a minha vida sem trabalhar numa farmácia aqui perto de casa, as dificuldades que ia ter e tudo. Agora comecei a acreditar. E comecei a acreditar, comecei a organizar-me e decidi dizer que sim. E agora vem um grande desafio, não é? Exatamente, agora é mais um passo neste caminho que é ficado a aqui tua também, decisão. se tivesse ficado aqui também ia ser um desafio. Por isso mais vale ter um desafio que mais tarde provavelmente me ia arrepender. Apesar de não há idades, não é? Não é? Vamos vendo que não há idades para nós mudarmos, não há idades para ter novas experiências e tudo, mas eu acho que estava mesmo na altura ideal de fazer isso. Acho que foi mesmo a altura perfeita. Veio na altura perfeita esta oportunidade em que eu não podia dizer. Eu devo isso a mim próprio, eu devo isso ao meu crescimento e devo isso a muitas pessoas também que tiveram, que me ajudaram e que me motivaram também pronto, e decidi arriscar. E estou muito focado em tentar tirar o melhor proveito disso. Exatamente, e estás de parabéns pela decisão e pela coragem, não me canso de dizer. E agora, imagina, qual é que era, antes de começares o processo, de 0 a 10, o teu grau de confiança e bem-estar? Antes, eu estava mesmo muito mal. Eu estava... confiança, 3, 4. Estava... Ok. Vamos dizer, E não estava muito bem-estar? bem. Confiança e bem-estar, 1, 3, 4? Sim. E agora, depois do processo, das nossas sessões, de todos os hábitos que tu foste implementando e das decisões que também foste tomando, qual é que é esse nível agora? Tem que ser o dobro, ou mais. Tem que ser, não tem que ser, se for é ótimo. Tem que ser porque eu tenho as mudanças são... Visíveis. Fiz algumas mudanças muito importantes que voltei a ter confiança e voltei a ganhar um bem-estar. E esse bem-estar do que eu estava e do que estou agora está muito melhor. Para o dobro, para o triplo. Pode ter sido ou não sei. Pode ter sido para outras coisas, sem ser o coaching, mas eu apostava que sim. Eu apostava que sim. Foi mesmo na altura ideal e foi mesmo numa fase que pronto, estava a precisar de algo novo e foi mesmo e superou as minhas expectativas. Nunca pensei que fosse ter tanto impacto na minha vida. Depois de ter várias experiências que foram boas, não é? Eu não posso dizer que as experiências que eu tenho tido foram boas. Todas elas Mas contribuíram para chegares até aqui. Não foi só o eu acho coaching. Todo o caminho que tu fizeste contribuiu. porque eu também tive um bom caminho até onde está. Claro. Só senti que faltava mais, que era possível ainda dar passos ainda mais fortes, mais seguros na minha vida. E aí percebi, aí sim, foi contigo que eu consegui perceber isso e ganhar, de certa forma, ganhei as ferramentas que pudesse trabalhar e tentar melhorar, com muito caminho pela frente ainda, falta, mas eu tinha que começar e comecei, a verdade é essa, e agora noto uma diferença muito grande. Passaram-se meses e noto. E só foram 6 sessões, não é? Sim, foram muito pouquinhas e até no início mais próximas, depois acabou por aqueles imprevistos todos serem espaçadas, mas pronto, foram 6 sessões no espaço de... Ora, começamos no fim de maio, acabamos mais ou menos em novembro, portanto no espaço de 5 meses, mais ou menos, portanto
ao longo desse tempo também foste tendo acompanhamento, não é? Não ficaste à deriva, no vazio, mesmo não tendo sessões, mas sim, foram muito pouquinhas e é excelente ver os frutos e os resultados do nosso trabalho em conjunto e as mudanças que tu já conseguiste implementar em tão pouquinho tempo, não é? É mesmo muito positivo. E agora, no seguimento disto, Luís, diz-me uma coisa, qual é que é o balanço de tu realmente teres decidido investir, não é, em ti, no teu crescimento pessoal, no teu desenvolvimento? Qual é o balanço dessa decisão? Se é positivo ou não, se foi sim, sem dúvida. Isso foi alto, foi um investimento. Eu na altura estava a pensar, até tinha uma folga financeira e tudo, e decidi, o que é que eu vou fazer? Comprar uma PlayStation, comprar mais jogos, comprar não sei o quê. Não, o que eu preciso melhorar é mesmo em mim, e por isso decidi ver o teu trabalho e ver o que tu publicavas nas redes sociais e tudo até vários testemunhos e tudo, e vi que realmente era isso que precisava, e foi um investimento certeiro, claro. Não, eu na altura dizia investimento em nós, então nesta parte de melhorar a parte mental, saúde física, que leva depois para melhorar os outros campos da vida, é sempre um investimento bem feito. Por isso não me custou nada. E foi ótimo. Ainda bem que eu fiz. E em relação àquele teu... Diz, Luís, desculpa. Devia ter feito mais até. Mas agora está muito. Em relação àquele teu objetivo inicial, não era? Que era encontrar a chama, não é? Mais entusiasmo pela vida, mais vontade de viver e de fazer coisas. O que é que tu sentes? Sentes que conseguiste, apesar de não teres encontrado aquele tal hobby que na altura tu querias encontrar, não é? Uma paixão assim diferente das que tu já tinhas, sentes que conseguiste melhorar esse entusiasmo pela vida, essa chama que tu querias que se acendesse? Sim, estou muito melhor. Consegui estar mais à vontade, consegui rir mais, ter mais sentido de humor, que é uma coisa que eu queria mais, em vez de estar aqui em casa e não achar piada a nada, de nada de novo que acontecia. Fui introduzindo então assim pequenas coisas que fui melhorando. Um simples ver uma série, de conseguir descansar sem massacrar e dar uma caminhada e correr e ir à praia, passear, estar com os meus amigos de forma relaxada, consegui introduzir isso e consegui melhorar muito esse aspecto. Não introduzi nenhum hobby novo, mas as coisas que já fazia comecei a fazer de forma melhor. Do que há depois possibilidades para outras coisas, não é? Exatamente. Um balanço extremamente positivo, sem dúvida. Ainda bem que, apesar de não teres encontrado aquele tal hobby diferente, conseguiste resgatar os teus hobbies anteriores e fazê-los com mais entusiasmo e de uma forma mais presente, não é? Sim, mais organizado. E pequenas mudanças que eu fui tendo, certas coisas de hábitos que me estavam a levar e crenças que eu tinha que me estavam a levar a estar mal e a bloquear a minha vida, desbloqueando isso e trabalhando neles e tu detectando-os e dizer, opa, aquele ali, porque é que pensas assim, porque é que não sei, começas a tens que refletir melhor sobre isso. Fui-me desbloqueando várias coisas que comecei cada vez a sentir melhor e logo as coisas que eu já fazia antes que me faziam bem, mesmo não tendo começado nada de novo, comecei a fazê-los com gosto e comecei a fazer com mais frequência e isso é bom, conseguir recuperar também coisas boas. E agora também comecei em maio, não é? Não é necessariamente obrigatório começar logo com uma coisa nova, não é? Pode Claro, ser. sim, exatamente. Estou com ferramentas e até acho que sinto-me capaz de, no futuro, eu sempre disse isso, mesmo no começar, há pessoas que têm o seu ritmo e tudo, claro, conseguem logo uma mudança assim muito grande, e eu fui um bocado resistente em relação a isso, mas fui-me preparando para que isso aconteça. E agora tu vais fazer uma mudança muito grande, portanto acho que Sim. maior que essa é difícil, não é? De mudar de zona, mudar de trabalho, mudar de casa, portanto tiveste o teu tempo e a mudança surgiu, não é um hobby, é o trabalho, mas acabas por também estar depois mais propenso a conseguires abraçar novos hobbies e experimentar as coisas novas, porque vais para um sítio completamente novo, portanto... Totalmente. Por isso a mudança que eu vou ter,
novos hábitos, novas mudanças, é uma pernas para o ar que vai ficar isso. Exatamente, portanto, não foi logo em maio, mas estamos em dezembro e em janeiro essa mudança vai acontecer, portanto, é mesmo isso. Já está dado o passo e tomada a decisão e agora é fazer acontecer. E estamos quase a terminar, Luís. Que conselho é que tu darias a uma pessoa que realmente não está satisfeita com a sua vida, ou quer mudar de trabalho, ou não sabe o que é que há de fazer, ou não tem entusiasmo pela vida, gostava de fazer alguma coisa por si, mas tem medo de investir ou acha que se calhar pode não ser para si fazer isto ou que pode não resultar para si. O que é que tu darias, o que é que tu dirias a uma pessoa nessa situação? O investimento em nós é muito. É assim, temos que. E foi sempre o que eu pensei, temos que ter sempre nós, olhar para nós como prioridade, porque somos limitados em termos de tempo e os anos vão passando e, temos que refletir mesmo bem e ver realmente o que é que podemos melhorar em nós, na nossa maneira de pensar, e isto é que depois nos abre possibilidades para melhorar o resto da vida. E eu tinha muito isso em mente também, que precisava de uma mudança a nível espiritual, digamos, a nível mental, para conseguir depois o resto fluir-se. Pronto. E eu acho que é muito importante, no meu caso era mesmo muito importante e foi, e continuará a ser, as mudanças em mim, a maneira como olho para mim, como acreditar, jogar com as emoções, que depois é um investimento que depois consegues ter resultados não só ao nível profissional, mas em todas as áreas da tua vida. E para mim foi o caso. Eu tinha essa noção e com certeza ser mais forçada depois deste investimento que fiz nas sessões de coaching, que me ajudaram imenso. Não tive nada, não houve nada negativo nas sessões de coaching. É assim, foi tudo positivo, porque tratámos logo diretos ao assunto, conhecer melhor e tentar ver, fazer com que nós sejamos, não digo dizer bombardeados, mas não. Tenhamos possibilidades de realmente olhar e acreditar que é possível isso. E o coaching é muito trabalho prático, não é muito teórico, é muito prático. E é isso que eu queria dizer. Eu trabalho prático, isso. Eu já sabia que mal não podia fazer e que só ia ter coisas a ganhar se conseguisse absorver e pôr em prática isso. E o coaching no caso, só tenho experiência contigo. Foi uma coisa muito prática que me fez mesmo orientar-me e trabalhar. Temos que trabalhar e temos que ter muita capacidade para querer mudar também. E aqui é uma boa muleta para isso acontecer, sem dúvida. Muito bem. E agora, só para terminar, mais um conselho. Que conselho é que darias a alguém que esteja indeciso se começa ou não as sessões de coaching comigo, ou seja, especificamente comigo, neste caso, o que é que tu terias a dizer às pessoas em relação ao meu trabalho, ao meu acompanhamento, para elas se sentirem mais seguras para começarem um processo comigo? Gostei muito. Eu já tenho alguns exemplos de psiquiatras, psicólogos e tudo, mas a tua dedicação e a preocupação e o acompanhamento que dás, eu até posso dizer diário, sim, uma preocupação diária de ver progresso e de delinear objetivos que fazem de ti uma profissional mesmo 5 estrelas e adequada nesta. Eu acho que não mudava nada em relação a ti no processo que foi comigo, porque realmente eu conhecia-te, mas não te conhecia neste ponto profissional e nem pessoal, não é? Poucas vezes convivemos, mas pronto. E foste chamando a atenção através do que fui vendo nas tuas páginas e foi completamente surpreendido pela positiva. Uma pessoa muito dedicada, com ajudar, até parece, até nos sentimos mesmo que somos os únicos clientes. Eu sentia assim, fosse mesmo especial. Será que é assim com toda a gente? Mas pelos vistos sei, não é? E isso isso quer dizer muito. Agora nós pensamos assim, vemos realmente que a diferença é mesmo grande de todos os outros tipos de tratamentos que eu tive. E gostei mesmo. E não tenho nada a apontar. Pelo contrário, só tenho a dizer bem disso. Obrigada, Luís, muito obrigada pela tua partilha, pela partilha sincera e pessoal que fizeste aqui.
e pronto, e muito sucesso agora para esta nova etapa, que esta decisão também me deixa muito orgulhosa enquanto profissional e de ver, é muito bom ver os frutos do nosso trabalho em conjunto e pronto, e é uma das coisas que mais me move é isso, porque daí o meu empenho e dedicação para depois conseguir também saborear estas vitórias que vocês vão tendo e que me dão muito, muito, muito gosto. Por isso, muito obrigada. Nada, obrigado.